Eu saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor. Todos que vão estar assistindo, acompanhando esse vídeo. Aleluia. Espero que todos sejam edificados através desse estudo escatológico a respeito do princípio das dores, o arrebatamento e a grande tribulação. Uma parte grande dos evangélicos acham que a igreja não vai estar passando pela grande tribulação, e a outra parte acham, aleluia, que vão passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu, através desse estudo bíblico, venho trazendo a minha tese que o Senhor tem me dado, o Senhor tem me inspirado para trazer, para deixar claro, através de passagens bíblicas, que, aleluia, a igreja, com certeza, não vai passar pela a grande tribulação que está para vir sobre a terra. Salve a todos com a paz do Senhor. Espero que todos gostem do estudo. E vamos lá, começar a dar início, né? Desde ontem à noite, era mais ou menos por volta das 23 horas, quando o Espírito Santo começou a me impulsionar para me pegar meu caderno, minha Bíblia e começar a escrever o que ele me inspirava a escrever. Esse estudo ele foi escrito por mim, mas ele é inspiração do Espírito Santo da verdade. Espero muito que ele, aleluia, venha te edificar. Louvado e engrandecido seja Deus. Você que nos acompanha e não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, pois sempre vou estar aqui junto com a minha esposa para trazermos estudos bíblicos para edificação, aleluia, da sua vida espiritual. Inscreva-se, compartilhe o link, acione o sininho e dê o seu joinha lá para a contribuição do reino. Seja um missionário através das redes sociais. Vamos começar o estudo. De acordo com Marcos, capítulo 13, Jesus advertindo e preparando os seus discípulos para a tribulação, ou seja, para os princípios das dores, o arrebatamento e da grande tribulação que iria ocorrer após sua partida para o céu. Sabemos pela história da igreja que por vários anos a igreja foi perseguida por vários imperadores romanos, como Nero, Diocleciano, Constantino e alguns outros do Império Romano. E durante essa perseguição, o Templo de Jerusalém, como também a cidade de Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo, foram destruídos. E todo esse período de perseguição à igreja primitiva ocorreu por volta do ano 1 depois de Cristo até o ano 306 depois de Cristo, do imperador romano Constantino Cloro. Constantino, seu filho, tornou-se imperador de Roma no ano 306 depois de Cristo, após a morte de seu pai Constantino Cloro em York, na Inglaterra. Após Constantino se tornar imperador em lugar de seu pai, segundo a história, deu-se uma amenizada a respeito da perseguição contra a igreja. Mas sabemos, por meios noticiários, que a igreja ainda sofre perseguições em alguns países, como Arábia Saudita, Afeganistão, Nigéria, Índia, Síria, Irã, Coreia do Norte e em Cuba. Durante esse tempo, a igreja sofreu e sofre perseguições. E durante a destruição de Jerusalém, do templo e de Deus, muitos desses acontecimentos que Jesus menciona no capítulo 13, verso 1 ao 23, ocorreram e ainda estão ocorrendo até o dia de hoje, como guerra e rumores de guerra, fome, uns matando os outros e muitas doenças. Podemos
vê quando Marcos, aleluia, escreve as palavras de Jesus. Quando passamos, aleluia, a entender, compreender que o princípio das dores nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo. E a minha esposa, ela vai estar lendo, aleluia, as referências bíblicas, a qual eu disse, Marcos, capítulo 13, verso 1 ao 23. Para que você entenda o que é o princípio das dores, o princípio, aleluia, da grande tribulação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios, não ficarás pedras sobre pedra, que não sejam derribadas. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Disse-lhe: Nós quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe, começou a dizer: Olha, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores. Mas olhais por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, quando, pois, vos conduzires para vos entregares. Não estejais solícitos de atermãos pelos que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falais, porque não sois vós os que falas, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levanta-se aos filhos contra os pais, e farão morrer. E serei aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ora, quando vós vindes, abominação do assolamento, que foi predito. Esta ordem não deve estar. Quem lê, quem entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisas alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua verte. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naquele dia haverá uma aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vendes, eis que de antemão tenho dito tudo. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Marcos e fazemos alusão com o capítulo 6 de Apocalipse, de Apocalipse, verso 1 ao 1, podemos entender, compreender que é o que está acontecendo, o princípio das dores, fome, pestilência, peste, morte, destruição, ou seja, tudo isso é o princípio da grande tribulação que está para vir. A minha esposa vai estar lendo capítulo 6, verso 1 ao 11, para que você entenda que, aleluia, aqueles 5 selos
que na visão que João viu, aleluia, é o princípio das dores. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhe e ouve um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado o que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhe, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vim debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamava com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o nosso sangue do que habita sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Quando fazemos alusão, ou seja, uma rápida menção desses 2 textos bíblicos, quando lemos essas referências bíblicas, notamos que na abertura dos 5 primeiros selos do capítulo 6 de Apocalipse, é o que está ocorrendo nos tempos atuais, ou seja, a tribulação, ou melhor, o princípio das dores, como Jesus menciona em Marcos, capítulo 13, verso 1 ao 23, e João vê em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. Pois no primeiro selo, nos versículos 1 e 2 do capítulo 6 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada. O primeiro e o segundo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Podemos entender e compreender que mesmo a igreja estando enfrentando esses tempos de tribulações, ou seja, esses tempos do princípio das dores, Cristo, através da sua igreja, prossegue à frente vitorioso. Louvado e engrandecido seja Deus. Versos 3 e 4 do capítulo 6 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha só, o que estava sobre o cavalo vermelho tem o poder de tirar a paz da terra, e de fazer que uns aos outros que está na terra venham a se matar. E isso é exatamente o que o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos em Marcos capítulo 13, verso 12. Vejamos só. Marcos. Capítulo 13, verso 12. Olha só o que Marcos diz. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai, o filho, e levantar-se
aos filhos contra os pais e os farão morrer. O segundo selo, ele é aberto. E é dado ao cavaleiro o poder de tirar a paz, de matar uns aos outros que está sobre a terra. Jesus advertindo os seus discípulos, os seus apóstolos e os discípulos que hoje somos nós, que isso iria acontecer. Hoje a paz na terra já não é notória. E hoje, aleluia, podemos ver diante dos noticiários que muitos estão aí matando, tirando a vida. E isso é o que está acontecendo. Jesus advertiu no capítulo 13 de Marcos e João vê no capítulo 6 em revelação do Apocalipse. Capítulo 5, versos 5 e verso 6 do capítulo 6 de Apocalipse. Diz a Bíblia Sagrada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. O que está sobre o cavalo preto tem em suas mãos uma balança. E o que estava no meio dos animais disse: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavaleiro no cavalo preto, com a balança na mão, é o símbolo de transtorno econômico. O problema não é a fome, mas a inflação e a escassez. E isso é o que estamos vendo pelo mundo. Podemos contemplar, observar diante de jornais, diante de noticiários, que tem países que estão numa pobreza tão grande, que não tem o que comer, não tem o que se manter. E muitos estão morrendo por causa disso. E quando a voz do que estava no meio dos animais diz, no final do verso 6 do capítulo 6 de Apocalipse: não danifiqueis o vinho e o azeite. O azeite e o vinho são símbolos de luxo. Provavelmente a fome terá o seu fim. E isso ocorrerá no período da grande tribulação, quando o anticristo promover os 3 anos e meio de uma falsa paz. E essa escassez de alimento, que está ocasionando muita fome pelo mundo, o Senhor Jesus também advertiu no capítulo 13 de Marcos, verso 8, no princípio das dores. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores. Podemos ver que um texto, ele complementa o outro. Um texto fazendo alusão, rápida menção, levando referência de um texto para o outro. Jesus advertiu, João vê. E é o que nós estamos vendo, vivendo, presenciando nos tempos atuais. Versos 7 e verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra, com espada, e com fome, com peste, e com as ferras da terra. Nestes 2 versos, que o cavaleiro que está sobre o cavalo amarelo tem o poder para matar e de fazer destruição sobre a terra. E essa destruição que está ocorrendo sobre a terra está sendo gerada através de mortes, fomes, doenças. E Jesus, na sua instrução, a advertência do capítulo 13 de Marcos, versos 7 e 8, que na tribulação ou no princípio das dores também ocorreria isso, e que a igreja não precisava se apavorar, ou melhor, se desesperar,
porque tudo isso ainda era, ou melhor, ainda é o princípio das dores. Capítulo 13, verso 7 e verso 8 de Marcos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbei, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores. Muitos se desesperam, porque olham os noticiários e vê o que está acontecendo sobre o mundo. Mas é apenas a palavra de Deus se cumprindo. Nós, os que estão preparados para a vinda do Senhor, devemos se alegrar, pois está próxima. Diante desses textos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se encontra muito próxima. Louvado e engrandecido seja Deus. Versos 9 ao 11. João, na sua visão de Apocalipse, verso 9 ao 11, do capítulo 6 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada. Versos 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue do que habita sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Verso 9 ao 11, João, na sua visão dos seus, do capítulo 6 de Apocalipse, quando mesmo vê o quinto selo sendo aberto, ele contempla as almas de todos os que morreram, por amor da palavra e do testemunho de Jesus, clamando por justiça. E em resposta ao seu clamor, lhe é respondido que eles descansassem por mais um pouco de tempo, ou seja, eles estavam clamando, pedindo a Deus para manifestar o seu juízo, mas Deus aguarda por mais um pouco de tempo. E eu creio que esses versículos estão ligados a Marcos, capítulo 13, verso 10, que diz: Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Ou seja, aqueles que foram martirizados durante toda a época da história da igreja, aleluia, suas almas estão diante segundo a visão de João, no quinto selo, essas almas estão debaixo do altar de Deus, clamando por justiça, aleluia, para que Deus venha à terra cumprir o seu juízo. Mas Deus, em resposta, pede para que eles, aleluia, descansassem por mais um pouco de tempo. Ou seja, enquanto eles descansam lá no céu por mais um pouco de tempo, aleluia, Deus levanta os seus profetas, os seus missionários para quê? Para fazer aquilo a qual está no capítulo 13, verso 10, onde a minha esposa leu que antes, aleluia, é necessário que o evangelho ele seja expandido, ou seja, que ele seja anunciado por toda a terra. Só então haverá, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a manifestação do juízo de Deus, a qual as almas dos santos que foram martirizados estão clamando. Esse período de tempo que as almas dos santos descansam, aguardando o juízo, é o tempo que toda a terra vai ser, em toda a terra vai ser anunciado o evangelho. Versos 12 e 13. Na abertura do sexto selo, escurecerá, o sol se escurecerá, não dará sua luz, e também da mesma forma a lua, e as estrelas cairão do céu sobre a terra.
verso 12 e verso 13. E havendo aberto o sexto selo, Capítulos. olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Olha, na abertura desse sexto selo, o sol se escurecerá e a lua também não dará mais a sua luz. E também da mesma forma, também as estrelas cairão sobre a terra. Na abertura do sexto selo, é o último sinal do fim do princípio das dores, para o começo da grande tribulação que está para vir sobre a terra. E em um período pouquíssimo de tempo, após o fim do princípio das dores, para o começo da grande tribulação, é que a igreja será arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares. Ou seja, aleluia, capítulo 13 de Marcos, verso 24 ao 27, Jesus ainda advertindo os seus discípulos. Ele vai dizer que o último sinal para o começo da grande tribulação é o sol se escurecer, a lua se tornar cor de sangue, não dar sua luz, e as estrelas, ou seja, as potências do céu cair sobre a terra. Esse é o último sinal que é para acontecer nesse período que estamos vivendo, que é o princípio das dores, para a vinda do Senhor Jesus, pois o sinal da fome, o sinal, aleluia, que uns matarão uns aos outros, a qual nós mencionamos, a qual minha esposa leu, as referências bíblicas, a qual João viu nos selos, já estão acontecendo. Mas ainda, aleluia, está para acontecer a abertura desse selo, do sexto selo, que vai acontecer com que o sol venha se escurecer e que a lua não venha dar mais a sua luz e que as estrelas do céu vai, aleluia, cair sobre a terra. E durante esse período que ocorrerá esses sinais, que o sol se escurecerá, que a lua não dará sua luz e que as estrelas cairá, é que Jesus Cristo vai, aleluia, arrebatar a sua igreja. Porque eu creio plenamente que a igreja não passará pela tribulação. Pois no capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada. Capítulo 3, verso 10. Te ajudar, amor. 3, 10, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da honra da tentação. Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, com base neste texto bíblico, creio plenamente que a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação que está para acontecer sobre a terra. A igreja estará no céu sendo julgada por Jesus Cristo, as suas obras, para que cada um receba do Senhor a sua recompensa, ou melhor, o seu galardão pelo seu trabalho aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 ao 15, onde vai dizer que uns constituiu edifícios de palha, de feno, aleluia, de madeira, e outros de pedra preciosa, de ouro e de prata. Ali, Paulo, falando da igreja de Corinto, estava falando a respeito da igreja que vai ser julgada e vai receber os seus galardões diante do Senhor. E enquanto a igreja estiver no céu sendo julgada pelo Senhor, as suas obras, aleluia, os que ficaram na terra estará passando pelo governo do anticristo, sendo iludidos pelo falso profeta para adorar o anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse.
verso 11 ao 14, diz a Bíblia Sagrada. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, da sua presença faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cujas chagas mortas foram curadas. Até o 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida de espada e vivia. Durante esse período, a igreja vai estar sendo julgada por Jesus. O falso profeta, que é a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse, que surge da terra, vai estar iludindo, lubridiando aqueles que ficaram sobre a terra para que adore a primeira besta do capítulo 13, que é o anticristo. Enquanto isso, a igreja estará no céu. E eu creio plenamente, diante desse estudo, diante dessas referências, que a igreja não vai passar pela tribulação, para a honra e a glória do Senhor. Espero plenamente que esse estudo bíblico tenha esclarecido você que tenha dúvida sobre a igreja que vai passar ou não vai passar sobre a tribulação. Espero que suas dúvidas sejam tiradas. E você que vai estar assistindo, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, acione o sininho, dê o seu joinha, coopere para o reino dos céus. Amém?